pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui te mostrar como que eu faço um pano de prato da Minnie, inspirado na Minnie, né? Então eu vou te mostrar agora o que a gente vai precisar de tecido. Eu já uso um pano de prato pronto, então meu pano de prato eu compro ele pronto, ele já vem barradinho em tudo, tá? E esses são aqueles paninhos de saca, né? Você compra nessas lojinhas de utilidade doméstica, tá? Então, um pano de prato e aqui os 3 tecidos, tá? O legal do pano de prato é que você pode até fazer com tecido de retalho ou algo assim. Pra fazer esse inspirado na Minnie, a gente vai utilizar um preto, ele é 100% algodão, tá? Amarelo, também 100% algodão. Aqui eu vou usar só pro lacinho, então olha só, é um retalho mesmo. E o de poá. E eu acho que pra ficar bem a cara da Minnie, tem que ser esse poá grande e não aquela bolinha pequena, sabe? Então eu acho que esse aqui tem mais cara da Minnie. Bom, eu vou começar cortando o meu pano de prato, porque como eu falei pra vocês, ele vem bainha em todas as partes. Então a parte que eu vou fazer o barrado, no caso, essa parte aqui embaixo, eu vou cortar essa bainha que ele vem, porque senão fica muito grosso pra mim costurar. Bom, agora a gente vai cortar os tecidos, tá? O amarelo a gente nem vai mexer agora, deixa num ladinho. Primeiro a gente vai fazer o barrado aqui. Eu vou usar os 2 tecidos, né? O tecido em poá e o tecido preto. Pra cortar a largura, eu vou utilizar uma largura um pouquinho maior do que o meu pano de prato. Então eu sempre coloco o tecido aqui em cima, porque eu acho que fica mais fácil. E corto um dedinho, 2 dedinhos a mais do que o pano de prato, de cada lado, tá? E no comprimento eu vou fazer de 10 centímetros. Porque como vão ser 2 barrados, um preto e um vermelho, se eu fizer muito comprido, ele tira muito espaço do pano de prato aqui, né? Então não pode ficar um barrado muito grande que fica muito exagerado. Então eu vou cortar 10 centímetros de barrado vermelho. E já vamos fazer a mesma coisa com o preto. Pronto, tecidos cortadinhos, tiras cortadinhas. Agora a gente vai começar costurando essas 2 tiras. Então eu vou juntar o lado certo com o lado certo. E vou passar uma costura aqui. Lembrando, se você quiser deixar o barrado mais largo ou mais estreito, é só você diminuir a quantidade de centímetros, né? Vou passar uma costura aqui e já mostro pra vocês. Bom, e como sempre, a gente vai usar o ferro pra poder passar e deixar esse trabalho bem esticadinho e sem nenhuma ruga, né? Pronto, nosso barrado tá prontinho, agora a gente vai costurar o barrado no pano de prato. Ó, aqui já tá o meu pano de prato e ele tá com o lado avesso pra cima, tá? Então, vocês podem ver aqui a bainha, ó. Aqui tem a etiqueta e a minha parte cortada aqui pra baixo, tá? Então, o meu tecido também com o avesso pra cima. Vou posicionar aqui aonde eu quero costurar. Caso, eu vou deixar o barrado preto pra baixo, tá? Porque eu acho que parece que a parte vermelhinha pra cima é como se fosse o vestidinho da Minnie. Então, eu gosto da parte vermelhinha pra cima. Então, ó, vai ficar o lado correto pra baixo, tá? O lado correto pra baixo e o lado avesso pra cima, o lado avesso pra cima. Vou alfinetar. E essas partes aqui, gente, a gente tem que tentar sempre costurar o mais retinho possível. Então, assim, nem que você pegue a régua, passe a régua aqui, passe uma marca bem retinha, porque senão depois você vira o seu trabalho e ele tá meio torto, não fica um trabalho bonito. E daí agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui, juntando o barrado no pano de prato. Se você quer saber, Grace, vai dar certo isso? Porque eu tô costurando do lado avesso. Daí, já com o alfinete aqui, você pode virar pra ver se ele vai ficar certinho, ó. Abre ele aqui e já desvira. Ó, desvirei e já medi, ele vai ficar assim costuradinho, ó. Então vai dar certo. Agora eu vou passar minha costura aqui e já mostro pra vocês. Vamos passar o ferro de novo, vou passar aqui pra poder marcar bem, vou virar e vou passar o ferro de novo. Gente, desculpa o barulho da minha máquina de lavar, tá? Bom, agora a gente já vai fazer as bainhas aqui no nosso paninho. O que eu vou fazer? Esse resto de tecido aqui, ó, eu vou dobrar pra dentro, até chegar na margem ali do meu pano de prato. Vou dobrar, dobrei bem. Se você acha que tem muito tecido, corta um pedaço. E eu já vou passar o ferro aqui pra ele firmar bem, né? É nessa hora que eu coloco a minha etiqueta personalizada. Então, caso você tenha, coloque nesse momento. Porque o que eu faço?
eu coloco entre o tecido e o pano de prato, aqui, ó. E daí a cliente não precisa ver o fundo da etiquetinha. E eu coloco bem embaixo, que é pra não incomodar muito. E já vou alfinetar. E agora a gente vai fazer a bainha aqui em cima. Essa hora também tem que ter bastante cuidado pra ficar bem retinho. O que eu gosto de fazer? Seguir uma linha de poá, de bolinha. Então, se vocês podem ver aqui, o meu tecido já tá torto, porque essa linha de bolinhas aqui em cima, ó, ela finaliza com essa aqui pela metade e lá já tá torto o tecido. Então, eu vou fazer a bainha nessa linha aqui de poá, ó. Porque daí ele vai até o fim e eu sei que o meu barrado vai ficar reto. Depois de dobrar, vou passar e vou já fazer a costura nas 3 partes, né? As 2 laterais e lá em cima. Gente, barrado pronto e costurado. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz aqui com a minha linha, tá? A parte até aqui eu fiz de preto, então eu costurei aqui, parei a máquina, daí vim pra esse lado aqui, costurei aqui, parei a máquina em linha preta, ó. E olha só que bonitinho que fica a etiqueta, porque do outro lado, ó, ela fica dentro, ó, a etiqueta, então é bem legal. Então, costurei aqui até aqui de preto, troquei a linha da máquina e costurei de vermelho, ó. Daí fica bem mais bonitinho a costura em vermelho e aqui em preto. Daí, com a linha vermelha, eu comecei lá, né, e costurei essas 3 partes aqui. Finalizei também. Agora o pano de prato tá pronto, a gente vai pro lacinho amarelo pra ficar com aquela cara de Minnie mesmo. Bom, pra poder fazer o meu laço, eu preciso de um pedacinho de tecido bem amarelo, amarelo Minnie. E eu já tenho esse molde aqui, que é de 15 por 10, tá? Vou colocar aqui, ó. Esse aqui eu preciso pra fazer a parte do laço e esse aqui eu vou fazer pra fazer a tirinha do meu laço. Vou utilizar uma tirinha assim de tecido. Essa daqui tem 4 por 10, mas eu vou usar menos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tirinha e vou dobrar em 3, ó. Pra ela ficar aqui assim, sem marca de tecido sobrando ou de costura. Essa aqui vai ser a nossa tirinha pro laço. E agora eu vou costurar o laço. Eu já ensinei a fazer esse laço aqui no canal, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu pego sempre com o lado certo, lado que você quer que o laço fique pra fora, pra cima. E vou dobrar ele uma vez até aqui, um pouquinho menos da metade e pra cá de novo, pra cima, tá? Não pode ficar ponta com ponta, ó como é que ele fica. Fica um tecido por cima do outro mesmo. E vou passar 2 costuras, uma de cada lateral, uma aqui e uma aqui. Sempre ida e volta, tá? Pra poder ficar bem costuradinho. E depois de costurado, eu vou desvirar, ó. Pego aqui, né? E desviro o meu lacinho e a costura vai ficar toda pra dentro. Pra não aparecer, ó. Essa parte aqui com a abertura fica pra trás. E fica o quadradinho assim fechado pra frente. Vou passar o ferro. E daí agora é só a montagem do laço, né? Que eu dobro no meio. Daí eu faço aqui a dobradura. 1, 2, 3 de um lado. E 1, 2, 3 do outro. Seguro bem no meio, vejo se junto as 2 partes aqui pra ver se tá bem certinho, tá? Só vou pegar a nossa tirinha que já tá dobradinha, sem costura, sem nada, tudo certinho. Junto aqui e tenho o meu lacinho. Esse tecido que sobra aqui atrás, eu corto o excesso, deixando, é claro, a margem de um dedinho. Daí eu vou colocar ele aqui, né? Eu dobro, ó, uma vez, passo a outra, dou aquela ajeitada com a mão. Isso aqui tudo, gente, é prática. Eu faço esse lacinho pra vários paninhos, então já tenho prática, mas esse aqui é um lacinho até legal pra você usar pra fazer amarrador de cabelo, tudo. Ó, lacinho pronto. Agora eu vou medir bem centro do meu pano, dobrando ele no meio, marco bem aqui o centro. Dobro de novo, já tá a minha marquinha aqui do centro. E eu vou pregar o meu lacinho. Eu gosto de pregar ele bem na costura do vermelhinho aqui, tá? Não colo nem em cima,
Olha que feio que fica em cima. E nem embaixo, que eu também acho que fica feio. Eu gosto de costurar bem em cima. Isso tudo a gente tem que cuidar, porque são coisinhas que valorizam o nosso trabalho. Então, vou costurar. E eu costuro à mão, tá? Eu pego agulha, linha amarela do tecido e vou passando aqui por trás, ó, e vou fazendo o quadradinho aqui do meu miolo. Se a sua máquina for uma máquina potente, bacana, costure na máquina. A minha máquina é uma máquina bem simples, então eu costuro na mão, porque eu já quebrei algumas agulhas costurando na máquina. Então eu costuro na mão com linha amarela, que mal dei de perceber, tá? Já mostro pra vocês como que ficou. Gente, e ficou assim. Olha só que fofurice. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se você tiver interesse, é só me falar aqui embaixo que eu posso gravar outras peças desse mesmo kit. Se você tem alguma peça que você gostaria que eu explicasse como que eu faço aqui no canal, deixe nesse comentário. Também quero aproveitar e pedir a sua opinião. Você acha que esse conteúdo é bacana aqui nesse canal, que também é um canal de vlogs? Ou você acha que eu deveria abrir um outro canal só com dicas de costura e tutoriais ensinando a fazer as coisas? Você acha que pode se enquadrar tudo nesse canal, ou você acha que eu deveria criar um novo canal? Eu aguardo a sua opinião, tá bom? Um grande beijo, muito sucesso nas suas costuras e que Deus te abençoe!